Ainda no capítulo 5, sobre os sentidos, eu vou falar um pouco sobre as preferências de sistemas representacionais. A gente está constantemente utilizando nossos sistemas representacionais. Não podemos pensar a respeito de uma coisa sem usar pelo menos dois. O primeiro para trazer as informações e o segundo para considerá-las de forma diferente. A PNL considera o pensamento como cadeias de sistemas representacionais formando estratégias, isto é, sequências de sistemas representacionais com um propósito. O que demos talento é, em parte, resultado da maneira pela qual uma pessoa utiliza seus sistemas representacionais para formar estratégias incomuns e criativas. Toda memória é um coquetel criativo de sistemas representacionais. Todas têm componentes visuais, auditivos e sinestésicos. Como já mencionamos, no entanto, tendemos a favorecer um ou dois sistemas representacionais. Tipicamente, nos voltaremos para nosso sistema preferido ou preferencial quando estivermos sob pressão ou estresse. Você pode descobrir sua própria maneira de pensar preferida ouvindo a forma pela qual fala ou analisando sua redação. Isso em termos auditivos, seja em termos visuais, seja em termos sinestésicos, o que for. Há duas coisas que você precisa fazer para aumentar seus próprios conhecimentos sobre isso, né, o autoconhecimento e a flexibilidade de pensamento. Que seria conhecendo sua própria preferência, se você prefere o sistema visual, o sistema auditivo ou sinestésico, e desenvolvendo seus sistemas representacionais mais fracos. Por exemplo, se você é uma pessoa auditiva, mas tem uma péssima visualização, comece por desenvolver seu sistema visual. E agora tem o sistema representacional condutor. O sistema representacional condutor ou orientador é o sistema que usamos para recuperar informações de nossas memórias. Por exemplo, quando você pensar em férias, poderá recuperar a memória visual primeiro e depois pensar a respeito. Nesse caso, o visual é o sistema condutor. O sistema condutor pode ser o mesmo que o sistema preferido, mas não obrigatoriamente. Você poderá saber qual o sistema condutor de uma pessoa observando suas pistas de acesso oculares. Por exemplo, se eu perguntar sobre suas férias e ela puder fazer um acesso visual rápido para recuperar a memória, o sistema condutor é o visual. E depois contar os dias agradáveis que passaram usando muitos dos predicados sinestésicos, mostrando que o sistema preferido é o sinestésico. Então, o Joseph O'Connor aqui no livro, ele pede atenção no sentido de evitar descrever pessoas como auditivas, visuais ou sinestésicas, com base na escolha de seus sistemas preferidos. Essas não são identidades, né? São apenas preferências e capacidades. Agora eu vou falar um pouco daquela sinestesia com S, que o O'Connor aqui fala que sinestesia com S é diferente daquela sinestesia com C, que seria o sistema representacional da sensação e emoção. A sinestesia com S significa literalmente sentir junto e ocorre quando um sentido se liga ao outro. Dois ou mais sistemas representacionais são acessados simultaneamente. Nesse caso, para não confundir sinestesia com S e sinestesia com C, eu, Gustavo Licursi, prefiro chamar as pessoas sinestésicas com S de híbridas, já que elas misturam os sistemas representacionais. Então, um híbrido é aquele que prefere usar dois ou mais sistemas representacionais juntos. Mas isso pode dar margem de pistas de acesso confusas. As sinestesias, né, com S,
forma híbrida de acesso aos sistemas representacionais ocorrem naturalmente e são a base do trabalho artístico e criativo. São diferentes das estratégias. Uma estratégia é uma sequência de representações. Já na forma híbrida, as representações ocorrem simultaneamente. Então, na estratégia, você usa primeiro um ou outro sistema, e na forma híbrida, na sinestesia com S, que fique bem claro, eu estou falando com S para ficar bem claro mesmo. Sinestesia com S, na forma híbrida, ela usa ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, todo mundo experimenta sinestesias na música, por exemplo, que você consegue evocar um sentimento e a audição ao mesmo tempo, né? Ou pode inclusive gerar uma visão de alguém, ou se você teve um encontro marcante, você vai relembrar esse encontro escutando uma música e tendo sentimento. Isso é uma mistura dos três sistemas representacionais. Com base nos sentidos, a programação neurolinguística também, obviamente, trabalha com linguagem. Então a gente vai falar sobre a linguagem sensorial, a linguagem dos sentidos. As palavras ligadas a um determinado sistema representacional são conhecidas como predicados na terminologia da PNL. Predicados são o resultado de pensar com um determinado sistema representacional. São como pistas de acessos verbais. Por exemplo, vejo o que está querendo dizer. Implica o sistema visual. A pessoa não está vendo o que a outra quer dizer, até porque ela está dizendo, ela está falando, então seria a parte auditiva. Só que por se tratar de uma pessoa visual, ela, entre aspas, vê o que a outra pessoa está dizendo. Uma vez sensível a predicados, você começará a notar como as pessoas descrevem eventos de formas diferentes que implicam diferentes modos de pensar. Também estará mais consciente da sua própria linguagem, como ela se liga ao seu próprio modo de pensar e como se equipara ou não ao modo de pensar de outras pessoas, como mostrado pelos seus predicados. Por exemplo, 3 amigos vão a um jogo de futebol. O primeiro diz: foi um jogo brilhante. Vou lhe contar os destaques. Os 2 times jogaram muito bem. Tínhamos uma excelente visão e uma iluminação que estava excelente. Vimos o nosso time vencer por 3-2. Vou assistir novamente na televisão hoje à noite. O segundo diz: que jogão. Deixe-me lhe contar a respeito. O clima estava fantástico, todo mundo torcia aos gritos e não conseguia ouvir meus pensamentos. Gritei até ficar rouco. Ouvi o comentário, né, no meu fone e isso foi legal também. E o terceiro diz: nossa, foi estonteante. O primeiro tempo foi duro, mas no final do jogo nosso time venceu confortavelmente. O outro time não chegou a entrar no jogo no segundo tempo. As cadeiras não eram lá muito confortáveis, mas vou pegar o jogo pela TV hoje à noite. Esses 3 exemplos exagerados, né, principalmente quando eu enfatizei as palavras que destacavam a linguagem sensorial, isto é, os predicados, são exemplos exagerados, mas podem ver que o primeiro exemplo usa muitos predicados visuais, o segundo muitos auditivos e o terceiro muitos predicados de tato ou sinestésicos.